De volta na Jovem Pan News Fortaleza para falar que hoje, dia 26 de junho, é celebrado o Dia Nacional da Diabetes, uma data para conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e controle da doença. A diabetes altera a regulação de glicose no sangue devido à baixa insulina, Carol. É isso, Luciano. E de acordo com o Ministério da Saúde, 16 milhões de brasileiros vivem com essa doença. Isso significa que 1 a cada 9 adultos com idade entre 20 e 79 anos já foram diagnosticados. E esse número ainda pode aumentar, porque a expectativa é que até 2050 esse valor chegue a 24 milhões de pessoas diagnosticadas em todo o país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Rebeca Pinheiro, que é médica endocrinologista. Ela vai trazer esse alerta, os sintomas e também quais cuidados nós devemos ter. Bom dia, doutora. Bom dia, Carol. Bom dia, Luciano. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre diabetes. É importante a gente esclarecer, né? Doutora, para a gente começar, a gente já queria deixar bem claro para os nossos ouvintes como é que funciona o diagnóstico e também, após esse diagnóstico, quais são os cuidados essenciais que uma pessoa com diabetes precisa ter na sua rotina diária. Então, assim, o diagnóstico, o diabetes é uma doença silenciosa. Então, a gente tem que estar atento, ideal fazer exames de forma preventiva, de tempo em tempo. Mas, assim, o diagnóstico é feito através de exames laboratoriais, né? Quando a gente tem uma glicemia de jejum acima de 100, já seria uma suspeita de um pré-diabetes, acima de 126 de diabetes. E uma hemoglobina glicada alterada, acima de 5,7, indicativo de pré-diabetes, acima de 6,5 já seria um diagnóstico de diabetes. Geralmente, a gente utiliza 2 exames, utiliza um segundo exame para confirmar o diagnóstico. Doutora, quando se fala em diabetes, só lembra que o açúcar é o único vilão. Agora, na verdade, ele é a única preocupação mesmo, o açúcar, doutora? O que é que se pode falar com relação à alimentação nesse controle? A alimentação é super importante, uma alimentação balanceada, rica em fibras, né, com carboidratos complexos, né, muita proteína, muitos legumes, verduras, frutas, diversificada. O açúcar é o carboidrato simples, refinado, que vai subir realmente muito rápido a glicose. Mas também tudo é equilíbrio entre as porções, né? Por exemplo, se você comer uma grande quantidade de frutas de uma só vez, ela vai também subir, pode subir rápido a glicose. Então, você vai diversificar, comer uma porção de fruta depois do almoço, ou junto a outros alimentos, a uma proteína, a castanhas. Então, o efeito vai ser menos, não vai subir tanto a glicose como se você comer uma grande quantidade, por exemplo, de frutas de uma vez só, né? Agora, o açúcar é realmente aquele que dispara. Uma dieta com alto índice glicêmico, ela vai forçar o pâncreas a trabalhar mais, a produzir mais insulina, e aí aumenta o risco de piorar o controle do diabetes. Doutora, quando a gente fala desses índices, qual seria então a importância de monitorar, né, regular esse valor da glicose, com que frequência isso deve ser feito? As pessoas que são diagnosticadas, elas precisam ter esse acompanhamento mais de perto, não é isso? Exatamente. Hoje tem várias formas, né? O exame laboratorial de tempo em tempo é importante, mas a gente pode fazer uma glicemia capilar na ponta do dedo, né? Através do aparelhinho que se chama glicosímetro, e também tem os sistemas de monitorização contínua da glicose, né? Os equipamentos que a gente coloca aqui no braço, que fica lá monitorizando durante 15 dias a glicose, e a gente acompanha pelo celular ou por um leitor. O próprio médico pode ter acesso também no consultório dessas glicemias em tempo real. O glicosímetro que a senhora fala é aquele equipamento que você pode comprar até em farmácia, não é isso, doutora? Vende farmácia. Tanto o sistema do glicosímetro, que é aquele que mede na ponta do dedo, como o sistema de monitorização contínua, que é aquele que coloca no braço, que você fica 15 dias para monitorizar a glicose. Todos vendem em farmácia. Agora, qual é o nível que deve ter, que o usuário, ao comprar, por exemplo, um glicosímetro, ele deve analisar que aquele nível ali está um nível muito alto? Como é que deve observar isso, doutora? Quando a glicemia aleatória está acima de 200, já chama muita atenção, né? Mas a glicemia acima de 100, ela já é uma glicemia alterada. O aparelhinho, o glicosímetro, ele é só para uma triagem ou para monitorização. O que vai dar o diagnóstico mesmo é o exame de sangue no laboratório. E por que tem que ser feito sempre no horário da manhã, antes da alimentação? Ele deve ser feito em jejum, mas também é importante anotar as glicemias após as refeições, né? 2 horas após o início da refeição, porque vão ter parâmetros diferentes. A glicemia acima de 130 antes das refeições ou acima de 180, 2 horas após as refeições,
para quem é diabético, já estaria fora do controle, né? Doutora, quais são os fatores de risco para essas pessoas que são portadoras da doença? A gente tem a questão da hereditariedade, mas diabetes gestacional também está ligada a esses fatores de risco? Isso. O histórico de diabetes gestacional, a história familiar é muito importante, né? Quando tem pais ou irmãos familiares com diabetes tipo 2, isso aí conta muito. A síndrome dos ovários policísticos, o excesso de peso. Hoje a obesidade, ela caminha muito junto com o diabetes, então é um fator de risco muito importante. A gente sabe que mais de 90% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2, que são preveníveis através de uma dieta adequada, da prática de exercício, de um sono de qualidade. Então, são fatores, o ganho de peso, o diabetes, a diabetes gestacional, ovários policísticos, história familiar, todos são fatores de risco para desenvolver o diabetes tipo 2. E o sedentarismo também, a má alimentação, né, tudo isso. Doutora Rebeca, de que forma bem simples é que nós podemos distinguir essa diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2? Muita gente escuta falar isso dos médicos, mas de uma forma bem prática. O que é que difere esse tipo de diabetes e quais os cuidados que nós devemos ter com esses dois tipos? O diabetes tipo 1, ele é menos frequente, ele é aquele diabetes que é de origem autoimune, e aí anticorpos vão atuar no pâncreas e o pâncreas não produz realmente insulina. Então, geralmente, o tratamento já inicia com o uso da própria reposição da insulina. Já o diabetes tipo 2 é um diabetes que ocorre decorrente da má alimentação, do sedentarismo, do ganho de peso. Ele se desenvolve ao longo dos anos, geralmente vem numa idade mais tardia do que o diabetes tipo 1, e o pâncreas ainda produz insulina, então, às vezes, ele pode ser controlado com o uso de medicações. Doutora, em relação à prática de atividade física, né? Tá entre aí as formas de controlar esse índice da glicemia, mas qual é a importância, como é que funciona essa prática? Quais benefícios que ela vai trazer, então, para esse portador de diabetes? Fundamental a prática do exercício. O ideal é sempre mesclar exercícios de fortalecimento muscular, né? Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, com exercícios aeróbicos também. Então, eu sempre converso que é importante começar por uma coisa que a pessoa goste de fazer, para ela se animar e se movimentar. Mas ideal, preconizado, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, incluindo exercícios de fortalecimento muscular, que pode ser uma musculação, pilates, alternando também com exercícios aeróbicos, né? Aí pode ser uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, uma natação. Doutora Rebeca, nesse momento nós temos diversos, milhares de ouvintes que trabalham diariamente no dia a dia, como, por exemplo, motoristas de aplicativo, taxistas. E tem uma pergunta de um ouvinte nosso que eu acredito que tem muito a ver com isso, com essa rotina diária e até meio complicada de se alimentar. O que fazer em caso de uma crise de, acho que ele quis dizer hipoglicemia, por Isso. exemplo, né? Quais os sinais de alerta e como é que se deve agir nesses casos? A hipoglicemia ela acontece quando a glicose baixa demais no sangue. Geralmente, quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, ou então está usando doses a mais da medicação ou da própria insulina. A glicose baixa fica menor que 70, geralmente a pessoa fica suando frio, mal-estar, sensação de fome, irritabilidade, e ela pode se tornar um quadro grave, inclusive com perda de consciência, convulsões. Então, é importante ser corrigido imediatamente. Para quem é diabético, é importante sempre ter junto um monitor de glicose, numa situação dessa, medir a glicose. E se não tiver, mesmo assim, corrija a glicemia. Meio copinho de água, uma colher de açúcar, para poder reverter o quadro e a glicose subir, corrigir. Doutora, se for o caso contrário, né? Quando a glicemia, então, está alta, o que fazer imediatamente? Existe alguma forma, então, de baixar esse índice? A glicemia alta, ela vai causar problemas a curto e a longo prazo, principalmente, é a persistência dela. Então, precisa ajustar o tratamento, ajustar as medicações, ajustar a dose da insulina, se for o caso, né? Isso aí deve sempre ser conversado com o médico, né? Para poder orientar esse ajuste, para exatamente evitar esses picos de glicemia. O objetivo é manter o controle e evitar que ela fique subindo. Doutora Rebeca, aquela pessoa que é muito estressada aí no trânsito, muito chateada, não dorme bem, isso pode piorar no controle do diabetes?
A piora sim, porque o estresse vai subir, o cortisol vai levar o sono de má qualidade também, né? A pessoa vai ficar cansada, então isso aí gera uma situação de estresse, de aumento da inflamação no organismo que faz subir o diabetes. Então é importante a gente tentar driblar isso aí, né? Se blindar de situações estressantes e lidar bem com elas para poder evitar e favorecer o controle do diabetes. Doutora, em relação a esses cuidados, né? Quando não se faz o tratamento correto, a gente sabe que a diabetes não tem cura, né? Quais são os riscos, então, de não manter esse tratamento adequado ao longo do tempo? O diabetes está associado a complicações micro e macrovasculares, que a gente chama, alterações na retina, né, na vista, que pode culminar até com a perda da visão, alteração nos rins, né, com a disfunção dos rins, aumento do risco de infarto, AVC, né, aumento das complicações vasculares, né, então, uma má circulação, por exemplo, nas pernas, levando à úlcera e ao pé diabético, até o risco de amputações. Então, é uma doença bastante complexa, que tem complicações a longo prazo, e é uma doença, é importante enfatizar, silenciosa. No começo, ela muitas vezes não causa sintomas. E a pessoa acha que está tudo bem, mas não está. Tem que controlar o diabetes para exatamente evitar essas complicações no futuro. Doutora Rebeca, a dona Vera do Parque Dois Irmãos, ela fez um questionamento. Pergunta à doutora Rebeca qual seria o normal da glicemia para quem não é diabetes? Até 99 está normal. 99. Jejum. Passando aí já tem que ficar com a sinal de Já alerta. tem que ficar atento, mas lembrando que é importante fazer uma avaliação médica de tempo em tempo, fazer exames laboratoriais, né? Porque aquele exame da glicemia capilar, ela é um exame de triagem, mas não vai dar realmente o diagnóstico. Doutora, a gente abriu a entrevista falando aí de dados, né? 16 milhões de brasileiros que vivem com essa doença, 1 em cada 9 adultos. Mas existe uma idade específica em que as pessoas acabam sendo diagnosticadas com mais frequência, em que essa diabetes pode atingir essa pessoa naquela idade? O diabetes tipo 2, ele vai aumentando a incidência com a idade também, né? Quando a gente vai aumentando a idade, aumenta o risco. Então, assim, pessoas acima de 45 anos têm que estar mais atentas. Mas hoje, com o aumento da obesidade, inclusive em crianças, a gente tem tido muitos casos de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes também. Doutora Rebeca Pinheiro, infelizmente o tempo acabou. Nós vamos ter que separar aqui umas 50 perguntas só para uma próxima participação, que aí não dá mais tempo. Muito obrigado, certo. doutora. Muito grato pela gentileza de parar um pouco aí do seu tempo para responder e falar de um assunto tão importante como esse. Tá, joia. Obrigada a todos. É sempre um prazer estar esclarecendo aí, tirando essas dúvidas, tá bom? Obrigado, doutora. Até a próxima. Bom dia.